súplica. E aconteceu que Samuel declarou a toda a casa de Israel: se de todo o vosso coração que desejais voltar-vos para Iavé, e tirai imediatamente do meio de vós os deuses pagãos, estrangeiros de toda imagem da deusa Astarote, e dedique inteiramente o vosso coração ao Senhor, adorando somente a Ele, então Ele vos livrará da mão dos filisteus. Amém? Poder sentar. Eu estava meditando esses dias sobre essa passagem aqui. Eu queria colocar um tema. O tema vai ser assim: um homem justo, ou seja, a oração do homem justo mudou uma nação inteira. Amém? Vou repetir para você. Através da oração de um homem justo, mudou a nação inteira. Nós indagamos a Deus acerca de muitas coisas, principalmente da nossa vida pessoal. E o pouco que nós oramos, o pouco que nós vamos a Deus, vamos mais para pedir do que para adorar. Quando você vai ler a história, até aqui, capítulo 7, né? Que já no capítulo 8, já muda a história de Israel de novo. Através da oração de uma mãe, veio o filho da oração. Que quando você lê lá em 1 Samuel, 2 Samuel, primeiro capítulo, segundo capítulo, fala a história de Ana. Amém? A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 1, 5, que Deus tinha cerrado a Madiana. E ali houve uma busca. Olha aqui para mim, igreja. Houve uma busca ali dessa mãe, Bruno. 25 anos, alguns historiadores falam que Ana, ela ficou no templo buscando pelo milagre do filho, porque ela é estéril. E uma mulher que não gerava no Velho Testamento era uma mulher inútil. A mulher, olha como que a mulher era tratada. A mulher era só honrada se ela gerasse filho e gerasse homem. Se ela não gerasse filho, homem, ela era rejeitada, né? Até hoje no Oriente Médio as mulheres são tratadas diferente, né? Não é honrada. E quando você vai ver essa história, ela fica 25 anos pedindo por um filho. E quando você vê 1 Samuel 1,17, lá no templo, que quando o profeta chega, o profeta Eli, achava que ela estava embriagada, mas não. Ela estava em agonia, porque fazia 25 anos, José, que ela estava na fila. 25 anos levou. Foi quando Deus abriu a boca do profeta e falou que era para ficar em paz, que Deus daria aquilo que ela estava pedindo. E depois de 25 anos, Deus dá Samuel. Mas antes de Deus dar Samuel, ela fez uma promessa. Ela disse: Senhor, se o Senhor me dá um filho homem, eu darei. Era isso que Deus queria ouvir dela. Deus queria ouvir isso dela. Porque Deus precisava de um profeta, Deus precisava de um sacerdote para guiar um povo que estava desviado. Desde o tempo de Eli, Israel já estava em decadência. Vou repetir: desde o tempo de Eli, Israel já estava na decadência. Porque quando você lê em 1 Samuel 2,18, a Bíblia diz que os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram dois sacerdotes desviados. Eles tinham relação sexual com as mulheres no templo, eles roubavam a carne do sacrifício, eles faziam miséria aqueles dois meninos. Fazia miséria. A casa de Israel estava desviada.
E Deus precisava de alguém. E quando Deus olhou para Israel, não encontrou ninguém. E quando Deus olhou para Israel, não encontrou ninguém. Deus viu em Ana que através desse menino ele ia mudar a história de Israel. Por isso que é o filho da oração. Quantas vezes você olha para dentro da tua casa, para a tua família, e você não tem expectativa alguma? A situação, as circunstâncias que nos cercam, o diabo tenta nos cegar de todas as formas, para que eu e você só enxergue imbróglio, para que eu e você enxergue problema, não enxergue solução. Esses dias que a gente tem orado no monte, aqui, é tremendo quando você passa a orar como Deus, ele passa a falar com você, os seus olhos são abertos, e você passa a enxergar o que você não estava enxergando, você passa a ouvir o que você não estava ouvindo, porque quando você não ora, quando você não busca, tá? O seu ouvido fica com comichão nos seus ouvidos, você acredita mais no pessimismo, você acredita mais na crise, você acredita mais naquilo que os outros falam, do que o que a Bíblia diz. Essa é a situação de Israel. Estava sem sacerdote, estava sem Deus, porque o sacerdote estava desviado e os seus filhos desviados. E Deus viu na oração dessa mulher uma esperança. Ela ora 25 anos, o menino nasce, e ela diz assim: olha, se nascer homem, eu entrego para o Senhor. E ela cumpriu a palavra, desmamou o menino, ela entregou o menino na mão de Samuel, de Eli, para o menino servir no templo. No capítulo 2 você vê o sacerdote tudo desviado. A responsabilidade é nossa. Deus nos levantou como sacerdote. Deus colocou você de pé como sacerdote. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Como sacerdote. Quando você chega numa casa, você é ali o sacerdote. Ali você é o representante do céu. Você é ali o embaixador. E quando você chega, você é luz, as trevas saem. Zé Roberto. Mas nós não nos comportamos como sacerdote. Por quê? Porque nós estamos abalados. Nós estamos abalados. A nossa estrutura está abalada. O que nós encontramos é isso todos os dias, porque nós não se fortalecemos no Senhor. A Bíblia manda nós se fortalecer nele, buscar nele. Em Deus não há dolo, em Deus não há fraqueza, em Deus não há variação, em Deus é sim, não, sim, não. Enquanto nós vivemos segundo o curso desse mundo, nós vamos viver sem esperança, nós vamos viver sofrendo antes do tempo. A gente já está pensando em janeiro, porque em toda boca secular fala que janeiro vai ser terrível. Israel estava passando um tempo terrível, tempos de angústia. Por quê? Porque estava longe. O povo estava longe. Aí o menino nasce e vai servir no templo. E a Bíblia diz que o tempo foi passando. Samuel estava com 12 anos. Um dia Samuel estava deitado como costume, dormindo. Samuel ouviu uma voz: Samuel, Samuel. Ele levanta, vai até ali e diz assim: eis-me aqui, Senhor, eu não te chamei. Aí dormir. O menino volta a dormir. Segunda vez, a voz chama Samuel: Samuel, Samuel. Ele levanta, vai até ali: eis-me aqui, Senhor. O velho já ficou irado já com o menino.
Na terceira vez, Deus chamou de novo o menino. Chamou de novo. Não é assim conosco. Quantas vezes nós estamos em casa, em algo, eu falo porque vocês são cristãos, sabe o que eu estou falando? Vem algo sobrenatural na nossa alma e fala conosco. Fala, vai orar. Vai orar. Vigia. Tome cuidado, aquela coisa forte dentro da nossa alma. E muitas vezes não, todas as vezes, a maioria das vezes nós resistimos. Nós resistimos isso. Resistimos. Deus já não mais falava com Eli. Olha que terrível. Havia sacerdote lá. Estava cheio de sacerdote. Mas Deus não falava com eles mais. Estava falando com o menino de 12 anos. Terrível é quando Deus para de falar conosco. Isso é terrível. Terrível quando aquela voz dentro do teu ser, ela não fala mais com você. Terrível é quando você não ouve mais isso. Terrível é quando perde o temor do Senhor. Terrível é quando eu peco aqui, peço perdão aqui, eu peco aqui, peço perdão ali, eu peco aqui, eu vi pedir perdão, no mesma situação, no mesmo pecado. Isso é terrível. Isso é terrível. Israel, Ana estava sem Deus, estava sem sacerdote, estava sem palavra. Olha que terrível. Deus não movia a mão mais nada. É tão incrível que eu estou falando. Quando nós vamos lá para 1 Samuel capítulo 4, começa uma guerra entre Israel e os filisteus. Há uma guerra travada. E nessa guerra, na primeira situação, morreram 4.000 homens. $4.000 homens. A perca nesse dia foi de 30.000 homens. Morreram. Quando morreram os 4.000 homens, foi lá buscar a arca. Na hora que trouxeram a arca para o arraial, houve uma explosão de júbilo. Porque Israel falou assim: agora nós vamos vencer a guerra, porque a arca está aqui. A arca estava lá, mas Deus não estava lá. A arca estava lá, mas a palavra não estava lá. Hoje as pessoas abominam a palavra. É a palavra que nos sustenta. É a palavra que nos guia, que nos dá força. É a palavra. Por isso que Jesus falou em João capítulo 6:48: eu sou o pão que desci do céu. É a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos sustenta. Mas lá não tinha palavra, não tinha Deus, não havia sacerdote. Porque eles preferiram seguir aquilo que eles achavam. Duro é você seguir aquilo que você acha. Duro é você seguir o seu coração. A própria Bíblia diz em Jeremias 17:9 que maldito o coração, ele é maldito, ele é enganoso. Aquele que segue o seu coração, ele vai se lascar. Você não tem que seguir o seu coração. Você tem que buscar aquilo que a palavra diz. Assim que Deus começou a revelar a sua palavra ao seu povo, o inimigo aparece para atacar. Quando Deus agora começa a se revelar ao povo, o inimigo agora aproveitou para atacar. Sempre assim. Quando você se posiciona a seguir a Deus, a forma que a Bíblia diz, parece que levanta o inferno inteiro contra você. Para quê? Para bloquear aquilo que Deus começou. Quando você quer seguir da forma que é, da forma correta, aí começa as pessoas a falar: mas para que tudo isso? Para que você vai para o monte todo dia? Para que tanta oração? Para que você fica, se você lê a Bíblia demais, você vai ficar louco, rapaz. Mas que você ouve, porque o diabo sabe que você lendo a palavra, ele vai te libertar.
João falou lá em João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando você se propõe, você vai ser chamado de crente quadrado, de crentão. Para com esse negócio, para de buscar. Eu lembro, quando numa igreja aí, quando eu era jovem, a minha família ficava em cima de mim. Era uma família, era um costume tradicional. Eu seguia ali, e era uma reclamação da minha família: você vai ficar louco, você está louco, para que esse negócio? E eu chorava, né? Porque as pessoas não entendem. Quando você escolhe seguir a Deus, tá? As pessoas implicam. As pessoas preferem o bêbado, as pessoas preferem o brigão, as pessoas preferem o drogado, tá? As pessoas preferem aquela situação que nós vivíamos outra hora. Quando eu vou lá no Maceió, a minha família tudo bebe lá. Quando eu chego, tá? Eles esquivam de mim na cara dura. Ninguém fica perto, sobe todo mundo. Eu falei: Jesus. Mas no tempo que bebia era diferente, né? As pessoas sempre estavam juntas. Oração do justo pode muito. Por isso que nós temos que se esforçar no Senhor. Nunca é demais orar. Porque quando você está no Senhor, o teu coração está bloqueado pela seta inflamada do diabo. O povo foi para a guerra, e na guerra perdeu a guerra. Por que perdeu a guerra? Porque ele estava longe, Deus não estava lá. Aí eles morreram, perderam a guerra. E sabe o que aconteceu? Levaram a arca. E quando os filisteus levaram para Asdod, Asdod era a capital dos filisteus, levaram lá para o templo e colocaram aos pés de Dagon, era o deus dele. Dagon, na metodologia lá, era pai de Baal. Dagon era o deus da tempestade, Baal o deus da chuva. E eles levaram a arca e colocaram aos pés de Dagon. Eu estava meditando hoje, havia 5 cidades dos filisteus. Havia Asdod, Gaza, Esquilom, Gade e Ecrom. Em cada cidade havia um príncipe. Amado, quando Deus quer ganhar guerra, você não vai levantar uma espada, Sueli. Tem hora que a gente quer fazer, né? A gente vai para lá e vem para cá e corre e sobe, aquela loucura. Por isso que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Foi isso que Deus falou para o rei Saul. Tem hora, irmão, que não adianta dar casa, dar carro e não obedecer a sua palavra. O que Deus quer que eu e você obedeça a palavra. Deuteronômio 28. Se atentamente a gente ouvir, obedecer os mandamentos que Ele ordenou hoje, as bênçãos do Senhor te alcançarão. As bênçãos do Senhor vão te alcançar. Levaram a arca do Senhor aqui para o templo de Dagon. Eu estava lendo hoje, e eles começaram a zombar, porque ele achava que a arca era Jeová. Ele achava que a arca era o Deus poderoso. E eles caçoavam, eles riam. O pior não foi perder a guerra. O pior foi escandalizar o nome de Deus. E eles escarneciam, eles zombavam de Deus. Quando eu e você se mostra fraco, quando eu e você retrocede,
Nós estamos colocando o nome de Deus em xeque. Nós estamos falando que Deus não é nada. Por isso o pregador Hebreus falou em Hebreus 13, Hebreus 38, versículo, Hebreus 10, 38, que o justo viveria de fé, e se ele retroceder, Deus não tem prazer na alma dele. E ele falou ainda, o pouquinho de tempo que há de viverá. E ele falou mais ainda, havendo pois feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Deus está falando, vem para a guerra, permanece aqui, esforce aqui, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, vem! É Deus que vai fazer. Mas quando eu passo a viver longe de Deus, essas coisas, esses embrólios, ele invade. Isso e ele nos paralisa. De uma forma que a gente só enxerga problema. Nós só enxergamos problemas. Mas quando Deus quer fazer, oh aleluia, o que Deus procura, quando está em Ezequiel 22:30, Deus falou para Ezequiel, andei por aqui, eu subi para o norte, fui para o sul, fui para o centro-oeste. Eu não encontrei um homem sequer que tivesse na brecha para eu usar. Eu procurei alguém, Ezequiel, eu não achei ninguém. O que Deus quer de você é que você esteja na brecha. Não estou entendendo. Às vezes você está em casa em jejum e oração, Deus revela nome, revela endereço. Olha, você vai na rua tal, tua mulher tal, e você vai lá porque tem uma palavra para você falar para ela. Quando nós estamos em oração, em jejum, lendo a palavra, Deus mostra, Deus fala. Nós vivemos desarmados, porque nós vivemos segundo o curso desse mundo. Nós estamos acostumados com esse mundo, acostumado com o A, com o B, acostumado com a televisão, acostumado com o celular, acostumado com a família ali, entendeu? Nós vivemos conforme esse mundo. É por isso que nós cegamos, é por isso que nós estamos cegos. E quando levaram a arca para o templo, para humilhar, diz ele a Jeová, está aqui ó, Dagom não representava ameaça alguma, pois Deus Jeová era plenamente capaz de cuidar de si mesmo. Na manhã seguinte, os adoradores encontraram Dagom prostrado diante da arca. Colocaram a arca lá de manhã. Os sacerdotes de Dagom foram lá, chegaram lá, viram Dagom com a cara no chão, adorando a arca. Que negócio terrível, né? Aleluia! É esse Deus que nós falamos, que nós pegamos, igual Paulo falou. Quando você lê Atos dos Apóstolos 17, quando Paulo foi pregar lá, havia lá teólogos, filósofos. E quando Paulo começou a pregar, sabe o que eles falaram? Mas que palavra é essa? Isso é novo, o que esse cara está falando? Você sabe o que Paulo falou? Passeando eu nos seus santuários, eu vi um lugar que não tem nada. E esse lugar que não tem nada, que vocês adoram, está escrito lá, o Deus desconhecido, esse Deus desconhecido que vocês adoram, é o Deus que eu prego, é o Deus que fez o céu, é o Deus que fez a terra. Aleluia! Deus é Deus e ponto final. Tem hora que a gente tenta achar alguma coisa. Não. Nós temos que seguir Deus. O problema é que Israel aqui não queria saber de Deus, Ana. É igual hoje.
Hoje a nossa nação não quer saber de Deus. Até os sacerdotes se corromperam, a maioria. Estão tudo adorando outros deuses. Mas o que é que tem? Irmão, eu vi, esses dias vi uma coisa até, fiquei estarrecido. Eu falei, meu Deus. Uma fez a campanha de Naamã. Arrumaram uma piscina inflável, colocaram dentro da igreja. A outra fez, aí a outra igreja arrumou uma piscina e fez a piscina de Betseba. Aí ficou lá dando lugar a Deus, né? Gente, que absurdo! Que absurdo! Que absurdo! Já tem a palavra. Eu não preciso de piscina, porque tem a palavra. Eu não preciso de telha, porque tem a palavra. Eu não preciso de tijolo, porque tem a palavra. Eu não preciso do lençol, porque tem a palavra. Eu não preciso da fogueira santa, porque tem a palavra. Eu não preciso do vale de Elá, porque tem a palavra. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,5: existe só um intermediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo, o homem. Eu tenho que crer em Jesus. Não é eu dando mergulho numa piscina, jogando minha roupa, que vai acontecer um milagre. Isso é doutrina de demônios. Israel estava sofrendo porque desviou de Deus. Você sabe quando o homem sofre? Quando o homem abandona Deus. É quando o homem segue Deus de longe. Quanto mais eu sigo Jesus de longe, eu sofro. Eu sou tentado. Aí vem o sentimento de parar. Sentimento que Deus não me ama. Sentimento que Deus não está olhando por mim. Não está olhando para minha família. Eu quero desviar. Eu sinto saudade da cachaça, saudade do forrozinho, saudade do negocinho, porque eu estou longe de Deus. Quando eu estou próximo de Deus, o negócio muda. Lê. Quando você lê 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Samuel capítulo 1, segundo, terceiro, no quarto, no quinto, a Bíblia diz que a arca ficou 20 anos, olha aqui para mim, 20 anos, a arca foi levada. Aí, Samuel ainda era jovem, Samuel ainda não tinha assumido o seu papel de sacerdote. Medite para você ver. Porque quando morre, que o mensageiro vem trazer a notícia para Eli. Eli tem 80 anos, era forte, a Bíblia diz, que ele, quando ele ouve que os seus filhos morrem, e que a arca foi levada, ele cai da cadeira, e a Bíblia diz que ele quebra o pescoço. E a mulher, um dos seus filhos, estava dando um menino, e colocou o nome do menino, e acabou. Significa, foi-se a glória de Deus. Israel ficou sem sacerdote, ficou sem Deus e ficou sem a palavra muitos anos. E muitos anos os filisteus iam lá, tomou os territórios, os filisteus tomou os territórios, tomou as terras, porque o povo estava adorando a Baal. Por isso que Samuel falou aqui, olha aqui que a Bíblia diz, 1 Samuel capítulo 7, versículo 3. E aconteceu que Samuel declarou a toda a casa de Israel: se todos vos, se vocês votarem de todo o coração, desejais votar-vos para Yahvé, tirai-me imediatamente do meio de vós os deuses pagãos e estrangeiros e toda imagem da deusa Astarote. Essa deusa aqui, a imagem dela era um órgão feminino. Essa deusa aqui, diz a história que era dele de Baal, que era casada com Baal. Eles adoravam tendo relação sexual.
Olha o que Israel estava fazendo. Pegava a criança primogênita, eles queimavam a criança para a alma da chuva. Olha a situação que eles estavam. Sabe por quê? Porque ele estava longe de Deus. Mas a oração de um homem, Deus mudou a história. A oração do justo, Deus mudou a história. Você quer que Deus mude a sua casa, mude a circunstância, mude a situação? Ore. Seja amigo de Deus. Jesus falou em João 15, versículo 15: vós não sois mais servos, mas amigos. Olha o que ele falou: vós não sois mais escravo, mas amigo. Seja amigo de Deus. Crie um relacionamento com Ele, e essa frieza do inferno vai embora. Alguém falou: pastor, eu não consigo orar. Eu falei assim: começa a orar devagarzinho. Começa a orar em pé. Vai orando, ora todo dia. Porque oração é costume. Se você ora todo dia você já vai. É costume. É igual comer. Quem fica sem comer aqui? Duvido. Daqui a pouco, né? Aqui no capítulo 7, Deus levanta já Samuel como juiz. 25 anos para ele nascer, mais 13 para Deus se revelar a ele, e mais 20 na hora que Deus chama ele, levanta ele como profeta. Aí ele chama todo o povo: vem cá, quer sair do jugo? Quer ser abençoado? E o povo tudo chorando: queremos. Então, vem cá, vamos fazer um negócio aqui. Larga os deuses. Larga os deuses. O problema é que nós temos que largar. Nós temos que largar. E nós sabemos o que nos afeta. Sabemos o que separa nós de Deus. E a luta é largar. A luta é sair. A dificuldade do pessoal é essa: é sair fora, é largar o pecadinho, o pecadão. As pessoas não querem estar em Deus. A gente lembra de Deus na hora do aperto, lembra de Deus na hora da dificuldade. Aí quer fazer campanha, quer ir para o monte, quer orar. Ela anda uns 20 quilômetros a pé, porque ela quer uma solução. O problema é que quando a bênção vem, Bruno, a tendência de muitos é parar. O erro está aí. O erro é quando a bênção chega, as pessoas param. Sossega. Esse é o nosso erro. Tremendo. Ana, até esse povo glorificou a Deus. Sabe o que Deus fez, pessoal? No capítulo 5, Deus começa a julgar os filisteus. As 5 cidades, sabe o que Deus fez? Deus mandou 3 pragas. Quantas pragas? 3 pragas. Começou lá na capital. Deus mandou a primeira praga, morte. Minto. A primeira praga Deus mandou tumores. A história diz que os tumores começavam a aparecer nas virilhas. Tumores. E em outros lugares que não ouvi falar aqui. Começou essa praga de tumores. Pessoas sofrendo. Tumores enormes, estourando, aquela luta, aquele sofrimento. Aí depois dos tumores, Deus mandou a praga de ratos. E pestiou. Ratos. As pessoas iam buscar comida lá, aquelas ratazanas, tamanho de Araçatuba. Rato para todo lado. E depois da praga de ratos, Deus mandou a morte.
Começou a morrer. Ele entrou em desespero. E pegaram a arca, saíram de Ardota, levaram a arca para Gaza. E eu falei assim, aqui não, nós não queremos essa arca aqui. Aí de Gaza foi para Escalon foi para Gade e Ecrom. Ninguém queria a arca, porque Deus estava julgando. E eles começaram a temer e ver quem era o Deus de Israel. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus 10:31, ruim da coisa é cair na mão do Deus vivo. Então com Deus não se brinca. Então você que entregou a tua vida a Ele, creia nele, se esforce nele, tá? Porque quem ganha a guerra por nós é Deus. O que Deus quer de você é que você acredite, que você adore, que você preste culto a Ele, que você se esforce nele. Se esforce nele. Porque Deus vai vencer essa guerra por você. Através da oração. Através da oração do homem justo, Deus mudou a história de uma nação. Ó, só Rogério, um homem só. Um homem só. Eu tenho até um tema que eu falei, um homem só. Vem cá. Daniel venceu a guerra sozinho contra uma multidão. Daniel estava sozinho, homem só. Samar, em 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 8, 23, versículo 11. Samar estava sozinho contra a multidão. Um homem só. Elias venceu 850 profetas. 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Venceu sozinho. Ô presbítero. Quer mais? 2 Samuel capítulo 6, versículo 20. Eliseu sozinho venceu o exército do rei da Síria. A diferença é que esses homens tinham Deus. Tem hora que a situação é tão forte, Rogério, que a gente se entrega. O nosso achamos e nós entregamos a situação. Não, creia. Vai para o joelho. Peça a Deus. Seja crente em Jesus. Se esforce nele. Igual ouvi hoje, Deus sabe o que nós precisamos. Sim ou não? Sabe o que a Bíblia diz? Antes de você pedir, Ele sabe o que você precisa. Não é isso que a Bíblia diz? Agora você tem que se posicionar. Amém? Manda esse sentimento, esse negócio embora. Tá? Eu falei aqui, veio um sentimento de depressão sobre a minha vida. Eu não aceitei. Eu mandei andar. Já pensou se eu tivesse abraçado? Não estaria aqui hoje. Veio forte, eu botei para andar. Fiquei aqui, não, meu filho. E vem aquela coisa ruim, eu saio em nome de Jesus. Já pensou se eu não me posiciono? Então essas coisas vêm. O diabo começa a colocar essas coisas para você parar, para você não acreditar. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Eles falaram assim, olha, vamos mandar a arca embora. Não dá não. Eles não aguentavam, as pessoas tudo com tumores, morte, ratos. Pegaram 2 vacas, colocaram a arca dentro do carro. Interessante que Deus levou a arca, não deveria levar. Olha o que Deus fez, cara. Nesse dia até a vaquinha criou juiz, hein? Quando Deus quer fazer, ponto. Quando Deus quer agir, ponto. Não adianta eu ficar questionando. Eu tenho que obedecer. Agora eu vi hoje. Conta a tua vida. Você é fiel à sua esposa. Você é fiel ao seu esposo. Você tem honrado a tua casa, honrado os teus filhos. Você compra, você paga. Você tem honrado os seus vizinhos. Você tem sido cristão. Você tem honrado a Deus. É isso que Deus quer.
Você tem cumprido a palavra? Que forma você tem conduzido a arca? Não entendi, pastor. De que forma você tem conduzido a arca? Porque você é a arca, cara. A Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo. De que forma você tem cuidado do templo? De que forma você tem conduzindo? Olha a potência que Deus fez de você. Está aqui a minha sogra. A minha sogra orou quantos anos para o meu sogro estar na igreja? Bebia, era violento, com 6 filhos dentro de casa, tá? Quantas vezes ele falou, né, do pastor? Você está com o pastor, você está indo atrás do pastor. E ela com aquela molecada pegava as meninas e ia para Deus Amor. Está aqui a Érica tem um problema nos rins, que o médico desenganou a Érica, que a Érica ia morrer. Sai a Érica pequena no braço da pastora Tânia e da Maria. Fizeram uma campanha na igreja. Chovia, estava lá, pegava a bicicletinha, aí a pé, né? E de a pé, aí cansava, jogava outro para cá, e pegava a Érica, jogava para lá, até que chegou na igreja. E Deus curou uma coisa que o médico falou que não tinha jeito. Vocês estão entendendo? Por quê? A Maria cuidou bem da arca. E hoje todos os seus filhos, até o velho está na igreja. E está lá apaixonado o velho, né? Se demora, fala, Maria. Depois como fica velho, fica apaixonado, né? Quando é novo é o galã, Tom Cruise. Quando fica velho, fica tudo babão, né? Aleluia. Por isso, pessoal, eu falo a você, de que forma você tem conduzido na hora que vem essas coisas aí. Ai, não vai dar, mentira, o diabo é mentiroso. Você chegou até aqui pela bondade, pela vitória de Deus na tua vida. Quando você lê aqui, Ana, tremendo, quando Deus colocou Samuel como sacerdote, Deus venceu toda a guerra para Samuel. E Deus ainda tomou os territórios que os filisteus tomou. Deus devolveu tudo para Israel, porque havia um homem, havia uma luz em Israel, havia um homem temente, um homem que queria em Deus. Quantos anos Deus honrou o profeta? Venceu as guerras. Você sabe quando Deus vai fazer por você? Quando você se posicionar. Então não fique dentro de uma caverna. Não fique aí, ai, tadinho de mim. Não, vença. Amém. Você venceu hoje, amanhã tem outro gigante para você vencer. Você vai vencer na quarta, tem na quinta. Aí você vence na quinta, tem na sexta. Aí você vence na sexta, tem no sábado. Aí você vence no sábado e no domingo. Aleluia! Aí vai ter 365 dias. Você vai sair vitorioso. Sabe por quê? A diferença é que Deus está com você. Deus é com você. Deus é conosco. Essa é a diferença. Quando Samuel assumiu, não perdeu uma. Depois você lê em 1 Samuel capítulo 7. Não perdeu uma. Fruto de oração, Samuel. Por isso que não é em vão. Ore. Ore. Coloque no altar do Senhor. Ora hoje. Ora mais. Quando for amanhã, ore mais, busque, põe na presença do Senhor. Amém? Aí todo dia você vai sair fortalecido. Todos os dias você vai sair forte. Vai sair forte, poderoso em Jesus. Amém?